A catástrofe é uma tragédia anunciada, haja visto as condições de barragens de mineração ou barragens de efluentes industriais em nosso país. Quando você olha Mariana, quando você olha Brumadinho, você percebe que, em função das flutuações do preço do minério de ferro e a evolução da tecnologia, as áreas de rejeitos voltam a ser remineradas. Essa é a questão básica dos dois acidentes. Uma espécie de aproveitar o crescimento econômico, o valor de uma commodity, e como o Brasil é rico nisso, não só em Minas Gerais, mas também na província de Carajás, esse mercado aqui, ele é muito, mas muito lucrativo. O rejeito é muito rico em ferro. Tem os mesmos teores, basicamente, né, que um veio médio teria. Então, se a sua tecnologia melhora, entra ano, sai ano, fica interessante você pegar aquilo que estava como rejeito e retrabalhá-lo. Não pode falar apenas do ponto de vista de ser tóxico ou não. Tem que falar o que? A quantidade. Entrou dentro do rio, matou o rio, acabou. Vale para o agronegócio. Se eu vendo a soja e fico com a lama cheia de agrotóxico, o problema é de quem? Por que eu posso contaminar o ar, o solo e a água das pessoas para auferir lucros? O Brasil tinha capacidade tecnológica de acompanhar todas essas questões, mas o Brasil optou, nos anos 70, em importar as tecnologias que já eram obsoletas nos países centrais. Essa tragédia tem culpados, mas em princípio o culpado principal é a nossa sociedade brasileira, que não tem o meio ambiente como alguma coisa que seja em primeiro lugar, né? A gente não precisa ir muito longe, que na Baía de Guanabara, o entorno da Ilha do Fundão é a marca do descaso que a nossa sociedade trata o meio ambiente. Você está numa época de colisão entre esses interesses e a própria sociedade em geral. Essa balança, ela só vai pender para o lado econômico sempre se as estruturas da nossa sociedade não forem modificadas, porque sem o meio ambiente nós não teremos como produzir, ter água e inclusive que são questões que nessa superurbanização que a nossa sociedade tem, criam questões que são praticamente irrespondíveis sem reflexão profunda. E a universidade, ela existe para isso, manter acesa uma chama. Olha, há alguém pensando nisso e podendo falar sobre isso na nossa comunidade, melhor ainda, porque é isso que vai permitir depois uma ação extramuros, governamental também, se for o caso, porque nós somos parte dessa sociedade. A gente não está num país onde seja esperado que as grandes empresas distribuam o seu lucro sem o governo obrigá-las, ou fazer um acordo decente com as comunidades. Qual é o preço a pagar agora por, no caso de Mariana, 600 quilômetros de rio destruído? Qual o preço a pagar agora por você ter, de repente, a bacia do Rio São Francisco também afetada em um dos seus braços principais? A Vale era do governo, foi vendida, vamos aplaudir a privatização a preço de banana do que era do Brasil, mas enfim, esse nacionalismo, ele adianta alguma coisa na hora de eu proteger o meio ambiente? Quem é o culpado? É o governo? É a empresa privada? Tem diferença para quem perdeu a família? Para quem perdeu a propriedade, para quem perdeu o futuro?